Olá, eu vim aqui mostrar um pouquinho de como funciona o preparo pré-cirúrgico. Antes de fazer a extração dos sisos, a gente faz um preparo pré-cirúrgico. Por que a gente faz isso? Para que isso serve? Então, assim, algumas condições existem silenciosamente, ou seja, você não tem uma doença, você tem alguma condição que atrapalha que ao longo dos anos podem desenvolver um certo tipo de doença. É o terreno biológico. O que seria o terreno biológico? Você pensar numa plantação, você vai plantar, você vai preparar o terreno para isso, para deixar o terreno fértil. Se é um terreno não fértil, um terreno que falta vitamina, mineral, que não tem todas as condições necessárias para o bom desenvolvimento da planta, ela não vai se desenvolver bem. A mesma coisa acontece com a gente. E uma das formas de a gente olhar o terreno biológico é através do sangue. Chama microscopia do sangue vivo. Como que funciona? É bem rapidinho, indolor. A gente tira uma gotinha do sangue, igual o diabético, apenas uma gotinha, botamos numa lâmina, pegamos uma lamínula, colocamos por cima e levamos e observamos ao microscópio. A gente consegue ver o sangue vivo, ou seja, ele andando, a gente vê as células brancas, que são as células de defesa, são os nossos soldados que estão lá para defender a gente. A gente consegue ver elas andando por entre as células vermelhas, procurando um invasor, e traz vários resultados para a gente consegue ver falta de mineral, falta de vitamina, antioxidante, como é que está funcionando o fígado, como é que está o intestino, se a digestão está boa, se não está boa. E isso a gente consegue ajustar o organismo para a cirurgia e para uma melhor recuperação. Não só para isso, acaba melhorando a saúde como um todo. Vamos olhar algumas imagens do sangue. Então, ele está no microscópio, a gente vê dessa forma aqui, ó. Ela é ampliada mais de 1.500 vezes. Essas monte de bolinha mais ou menos do mesmo tamanho são as hemácias, ou seja, as células vermelhas, as responsáveis de jogar o CO2 produzido pelo organismo no pulmão para fora, pegar o oxigênio e distribuir o oxigênio a todas as células do nosso corpo, cada célula, cada cantinho do nosso corpo, essas células aqui sanguíneas que são responsáveis de levar oxigênio. Nós vemos uma aqui branquinha no meio, é uma célula branca, é de defesa. Ela é um soldadinho que fica andando ao vivo. Isso aqui, quando a gente está olhando no microscópio, a gente vê ela andando devagarinho, ela vai andando procurando um invasor. Ela que é um soldadinho nosso. Aqui, dois sangues horríveis, a gente não espera encontrar um sangue desse, são as condições bem patológicas, vamos passar direto, que não é o caso aqui. Aqui, ó, até mais ou menos comum a gente encontrar, então as células brancas e esse monte de risco aqui parecendo um ninho. Isso são fibrinas. Isso aqui é uma condição ruim de saúde, é como se o sangue estivesse coagulando lá dentro. Não circula. Entre aspas, é como se o sangue estivesse grosso, ou seja, toda a oxigenação fica comprometida, toda a circulação fica comprometida. Esse aqui tem envolvimento com cansaço nas pernas no final do dia, pernas inchadas, fadiga. E isso precisa ser corrigido antes da cirurgia, até porque pode configurar um distúrbio da coagulação. Aqui um outro sangue, aquelas hemácias estão todas empilhadas, aparece um monte de moedinha em cima do outro, se chama rolô. É uma condição também que a gente não consegue fazer com que a célula, com que o sangue circule direito, porque imagina, isso aqui é um líquido cheio disso aqui, que é o sangue, rodando dentro de canos, que são as veias e artérias. Nessa condição, ele não consegue circular direito. Tem fibrina. Nesse outro sangue a gente vê, isso aqui é um simplasto. Olha o tamanho desse simplasto, olha as células que a gente estava vendo, as células brancas. Aqui tem duas observações para a gente fazer. O simplasto é um lixo que o corpo não dá conta e solta no sangue como se fosse um saco de lixo. Isso aqui tem ligação com um metabolismo baixo. Aí a gente pode pensar no intestino funcionando ruim, principalmente o fígado. A gente vai investigar o fígado, ele não dá diagnóstico, ele é um estudo, ele mostra para que lado que a gente vai. Isso aqui, principalmente fígado, sulfatação, metilação, que é o processo deles de desintoxicação do organismo. Tem algumas célulazinhas aqui, eu chamo crenada, um poiquilócito, parecendo uma tampinha de garrafa. Isso aqui é falta de antioxidante. Precisamos corrigir isso antes da cirurgia. São células que não transportam oxigênio. Olha aqui no cantinho, que horrível. Células que não transportam oxigênio. Você fica com menos oxigênio no seu corpo. O corpo vai se virando como dá, mas uma hora isso explode. E para a cirurgia, a gente vai corrigir isso tudo para você chegar afinadinha para fazer a cirurgia. Aqui
um monte de célula crenada. Lógico que numa lâmina a gente não encontra todas as células assim, algumas partes da lâmina, senão o paciente já teria ido a óbito. Isso aqui assim, sem oxigênio nenhum. Isso aqui é característica de uma fadiga extrema. O paciente se arrasta, faz tudo se arrastando sem saber por quê. Bom, aqui é um caso de um paciente que era de fora da cidade, então a gente vê aqui em cima as células todas aglomeradas, um rolô e uma agregação, são duas condições que as células vermelhas se aglomeram, se juntam e atrapalham muito a circulação, está ligado com algumas condições sistêmicas. Tem fibrina, olha aqui no plasma, fibrina formando, do lado direito em cima tem um simplástico gigante, fibrina, células em volta dele todo aglomerado, é um sangue horrível. E olha, após 2 dias, nós ficamos 2 dias com ele trabalhando, desintoxicando, fazendo vários procedimentos. Olha o sangue embaixo, é ele no outro dia. Começamos no dia de manhã, no outro dia, antes, quando acabamos, olha como estava bonitinho. Olha o fundo de lâmina plasma, o plasma, como não tem nenhuma fibrina. Olha o formato das células todas separadinhas, como tem que ser. Lindo, né? Aqui é um outro exame, é o exame da gota coagulada. Aqui a gente tira uma gotinha e deixamos ela coagular e observamos de acordo com o que aparece. Diz algumas coisas pra gente. Nessa daqui você vê que o interior está bem escuro. É envolvimento do intestino tóxico. A digestão não está boa, não está digerindo. Precisamos mexer nisso aí. Do lado direito é uma imagem aproximada dessa massa do lado de cá, que não é para a gente ver vacúolos brancos. Aqui a gente vê isso aqui. Isso aqui é a necessidade de antioxidante, uma forma de a gente ver como o corpo está precisando de antioxidante. Ou seja, quando precisa de antioxidante é porque ele tem espécies reativas de oxigênio que são nocivas ao corpo todo, levando ao corpo a um processo de inflamação. Corrigimos isso antes da cirurgia. Aqui, fungo. Bom, quando temos um sangue nessa condição, veja que as células estão todas acumuladas, é o rolô que a gente já falou. Lembra que eu falei das artériazinhas, que o sangue tem que passar ali pelo meio. Só que para ter a troca gasosa, para deixar o oxigênio pegar o CO2, são as arteríolas, são as artérias bem pequenininhas, que cada hemácia dessa ela passa apertada ali dentro. Às vezes ela se dobra para passar apertado, porque tem que raspar a membrana externa dela com a membrana interna do vaso sanguíneo. Com esse atrito que ela pega o oxigênio, deixa o oxigênio e pega o CO2. Nessa condição que a gente está vendo aqui, não circula direito. Vou mostrar um videozinho aqui para você entender como é que isso aqui funciona. Olha só, aqui na esquerda, olha só aqui como ela não circula direito, como o sangue não passa direito. Isso acontece no corpo inteiro. Ou seja, o corpo inteiro fica com pouco oxigênio. Não pode parar, que senão a gente morre. Então ele vai se virando. Se você olhar o lado da direita, olha como ele está circulando bem rápido. É bem diferente, é outro processo, é outra oxigenação, é um gás total, você leva oxigênio para o seu corpo inteiro. Então, o preparo pré-cirúrgico é preparar o seu organismo para a cirurgia. E com qual sangue você quer ir para a cirurgia? Com as hemácias todas acumuladas, com falta de oxigênio no corpo. Tem muitas outras condições que a gente consegue observar. Vamos supor, aquela crenada, falta de antioxidantes, a gente encontra umas células todas destruídas, é um problema no baço, é falta de vitamina B, a gente vai repor isso aí, olhar de novo, melhorou, cirurgia. Tem alguns outros achados que não dá para ficar mostrando tudo aqui, senão vai ficar muito extenso, mas que a gente vê intoxicação, provavelmente por metal pesado. Então, vamos fazer um detox ativo, temos equipamentos, temos a homotoxicologia, que é uma forma de homeopatia alemã, que trabalha desintoxicando o corpo. Temos várias condições para fazer, várias coisas para fazer, vários recursos. Um ILIB, que é a terapia fotodinâmica, que a gente irradia a luz laser no sangue, a gente irradia todo o sangue com a luz laser para melhorar essa condição, fora de um monte de benefícios que ela traz. Temos o preparo do local cirúrgico para a cirurgia, com a terapia fotodinâmica, com ozônio. Tem várias vertentes que a gente pode usar, depende de cada paciente, o que a gente vai precisar, o que não vai, e tudo visando
uma melhora da saúde para entrar na cirurgia com todo o respaldo, com toda a saúde e ter uma recuperação rápida e perfeita.